Um desenho que fez a infância de muitas crianças feliz. A minha, com certeza. Um clássico dos desenhos ali, da vasta lista da produtora Hanna-Barbera. Fez um sucesso considerável, né, ali entre a década de 80 e 90, e até teve um filme live action, que ele foi lançado lá em 2002. Foi até bem aceito pelo público, né, de uma certa forma. Porém, o que veio depois, os outros filmes foram feitos, não teve relevância e o público praticamente acabou esquecendo. E de lá pra cá, não tivemos mais nada, ficou engavetado. E agora, em 2026, a Netflix anuncia uma série em live action para Scooby-Doo. Então, depois da vinheta, fica comigo aí, que eu vou trazer todas as informações para vocês que nós temos até agora. Certo? Bora lá então. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Indy Maromba e desde já agradeço novamente por você estar aqui em mais um vídeo meu, me prestigiando e dando essa força. Lembrando que o canal está crescendo, o pessoal agora está aprendendo, deixar os comentários e o YouTube está entendendo que o nosso canal aqui é relevante para outras pessoas e está entregando os conteúdos. Muito obrigado por você que deixa os comentários, que deixa o like ou que compartilha com outras pessoas. Muito obrigado de verdade mesmo, pessoal. E o vídeo de hoje é para a gente falar aí sobre essa série live action de Scooby-Doo que a Netflix anunciou aí, de repente, do nada, né? E já estava na hora, galera, da gente ter uma atualização de Scooby-Doo, porque é uma obra atemporal, né? Originalmente lá em 1969, né? Scooby-Doo foi criado lá pelo William Hanna e Joseph Barbera. E você achando aí que Hanna-Barbera, o nome da produtora, né, era o nome de uma mulher, mas não, é o sobrenome na verdade dos dois, né, do William e do Joseph. Aí eles tiraram o Hanna do William e tiraram o Barbera do Joseph. Então, eles montaram essa produtora que tem uma gama de desenhos, não vou entrar em detalhes aqui porque são muitos, galera, né, mas todos conhecem esses clássicos, né, que fizeram nossa infância um pouco mais feliz. E de lá pra cá, galera, nós tivemos aí ao todo mais de 10 animações de Scooby-Doo. Eu vou elencar só as mais famosas e as que provavelmente vocês assistiram, né? Que é a animação clássica, essa de 69, todo mundo assistiu. Depois tivemos lá uma releitura, no finalzinho da década de 80 para 90, que provavelmente é a que nós todos assistimos, né? Que é já com a animação um pouco melhor, porque a antiga era animada no estilo rotoscopia, e essa já era um pouco mais avançada, né? E aí tivemos depois aquele desenho que é o Pequeno Scooby-Doo, né? Que na verdade é o Pequeno Scooby-Doo, na qual eles são crianças, eles são menorzinhos, que pra mim é o melhor de todos, galera. Aquele ali é o mais engraçado. Eles levam muito, na verdade eles levam a sério a comédia nessa série do Pequeno Scooby-Doo, né? Que é aquela questão do monstro e tudo, e o Fred fica pegando em cima do pé fica sempre em cima do Ruivo Herring lá, né? Tudo é Ruivo Herring. É incrível, galera. Aquela ali, eu e meu irmão mais velho, a gente não esquece até hoje, né? Porque a gente quando fazia alguma coisa em casa, uma arte ou alguma coisa assim, que tirava as coisas fora do lugar, quebrava. Minha mãe me pergunta, quem foi isso aqui? A gente falava, é o Ruivo Herring. Incrível, galera. E depois nós tivemos lá um talk show que era do Scooby-Doo, que era legal, que ele trazia uns convidados e os monstros e o pessoal que tinha aparecido na série, e fazia uma entrevista e eles pegavam os melhores momentos dos episódios. Era legal também. Depois tivemos um outro desenho, que era Scooby-Doo e seus amigos, né? Que daí era uma nova releitura, trazendo novas histórias. Tivemos vários filmes adaptados para cinema e vídeo, uma gama de produtos, galera. E aí depois tivemos uma animação meio questionável e duvidosa, que na verdade é um spin-off, só da Velma. E ali, galera, a destruição da obra por completo. No padrão que você já conhece, que essa galera gosta de fazer, né? Pegar uma obra antiga que todo mundo gosta, o que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar militância política, ideologia e um monte de merda. E uma série horrível. É palanque político, só tem discursinho de Twitter, é horrível. Se eu puder recomendar a vocês, não assistam, certo?
E, para além das animações, tivemos lá os filmes em live action, galera. Que foi lá, originalmente, o primeiro mesmo, né? Foi em 2002, que era só Scooby-Doo, o filme. Esse primeiro filme, galera, foi bem aceito pela maioria das pessoas. Muitos fãs criticaram, acharam que a adaptação não ficou boa, não seguiu muito a linha do que era o desenho, eles fizeram mais, eles transpor eles para o mundo real. E ficou menos cartunesco a série. Aí eles colocaram lá a Sarah Michelle Gellar, né, como a Daphne, o Fred Prinze Jr., né, que era o galãozão lá da época, né, da moda, como o próprio Fred, né, Fred Prinze Jr., interpretando o Fred. E aí eu lembro que o Salsicha também era um rapaz famoso, e o Scooby-Doo era por CGI, era um CGI até bom, tudo. Pra mim, a minha crítica desse filme, e aqui é um spoiler se você não assistiu, sinto muito. Se você não quer saber sobre o spoiler do Scooby-Doo, se você vai procurar esse filme, pula pra frente que agora eu vou lançar um spoiler, certo? Então você tem 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Galera, o final desse primeiro Scooby-Doo é revelado que o vilão, quem tá por trás de tudo, é o Scooby-Doo. Meu Deus, quem teve essa ideia? Não faz sentido nenhum. Ele que era tão legal no desenho, né? O cachorrinho pequenininho, o mascotinho da turma e tudo. De repente ele é o vilão porque ele não gostava, porque ele achava que o Scooby-Doo tinha roubado o protagonismo, que todo mundo só amava ele. Quem teve essa ideia de transformar um bichinho tão fofinho, aquele cachorrinho tão lindinho, em um vilão? Não faz sentido, galera, sabe? Fora os erros e os furos de roteiro, algumas coisas que não tem nada a ver. Depois nós tivemos um outro filme, que era Scooby-Doo, era um Monsters Unleashed, né? Os Monstros à Solta, que deu uma melhorada no CGI do próprio Scooby-Doo. E aí, se eu não me engano, ainda eram os mesmos atores. Porém, a história e o roteiro desse filme era muito fraco. Apesar de, se eu não me engano, a ameaça, o fantasma do filme ser algo real. Só isso aí é o que salva o filme. Pois o roteiro, galera, é mal feito. É aquela coisa, sabe assim, feito às pressas. Aí eu tenho que terminar, tenho que digitar esse roteiro, porque a gente tem que gravar e foi escrevendo e não se preocupa com os furos, as coisas que ficam ali, sabe? Com um monte de ponta solta, um monte de coisa que você pensa, mas é aquela hora lá. Sabe? Não faz sentido. Depois tivemos várias adaptações, galera. Trocaram os atores, né? Tivemos lá o Scooby-Doo lá, o mistério começa. Depois tivemos Scooby-Doo, um monte de coisa lá. E um monte de live action, sabe, galera? Tudo descartável. Coisa assim, sem capricho para com o fã e para com a obra que eles estavam apresentando ali no cinema. E se eu não me engano, os outros foram todos para DVD, nem cinema não foi mais. Direto para vídeo, né? Vídeo e DVD. E foi isso, né? Ao longo dos anos foi se degradando essa obra, né? E simples, galera. Era só fazer o básico do básico. Porque o que é o Scooby-Doo, né? Simplesmente são 4 jovens e o seu cachorro, o seu cão, né? O Scooby-Doo, que decide montar a Mistérios S.A. para ir atrás dessas lendas urbanas, de coisas que são mistérios inexplicáveis, simples. E eles não souberam transpor isso, galera, do desenho para o filme. Era algo muito simples, né? E agora, em 2026, logo no comecinho do ano, tava rumores falando sobre casting e que ia acontecer. E agora realmente foi confirmado. Já para abril de 2026, né, serão o início das gravações, né, de uma série em live action de Scooby-Doo. A Netflix está a par aí da produção. A Netflix que vai arcar, que vai produzir, que vai fazer tudo. Eu espero que dessa vez eles façam o que era para todo mundo ter feito lá no passado. Certo, galera? E vamos lá para o elenco, que agora está confirmado. Quem serão os atores? Bora lá! Então, nossa querida Daphne será a Makina Grace, né? Uma atriz aí, eu achei que ficou legal para o papel, né? A caracterização, quando ela estiver maquiada certinho, peruca ruiva, vai ficar show de bola. E aí, Makina Grace, para quem não conhece, assim, não tá muito a par aí, vocês vão lembrar dela sim. Ela teve aí nesse reboot dos Caça-Fantasmas, né? O primeiro lá, Caça-Fantasma no início lá,
E depois agora esse Apocalipse de Gelo, né? Ela faz a filha do Egon, se eu não me engano. Ela estava nesse filme. E aí, para interpretar o Fred, nós temos o ator Maxwell Jones, né? Um ator aí legal, bonitão, né? Vamos ver depois que ficar caracterizado, mas eu acho que vai ficar parecido com o Fred. Ele faz várias séries e alguns filmes teens. Eu não assisti, galera. O que eu assisti dele é a série Perdidos no Espaço. Então eu posso ter essa referência lá. E lá nessa série, ele é muito bom. É um grande ator, sabe interpretar, tem boas expressões. Eu acho que ele vai conseguir nos entregar um bom Fred. Certo? E para interpretar a Velma, a atriz Abby Ryder, né? Ficou legal também. Eu achei que vai ficar muito parecida com a Velma, apesar de as fotos que nós vimos ali, ela não usa óculos, né? Então acho que depois com o cabelo mais curtinho e com óculos, ela vai ficar muito parecida. E Abby Ryder é uma grande conhecida do público geek, porque ela interpretou nada mais nada menos que a filha do Homem-Formiga lá no filme O Homem-Formiga, né? E você se lembra, ela era menorzinha, era pequenininha, e agora ela tá grande, né? E o nosso querido Salsicha será interpretado pelo ator Tanner Hagen, né? E ele, galera, não é famoso na mídia mainstream, né? Ele é muito famoso no Instagram, parece que ele faz comerciais, faz uma coisa assim. Eu não conheço, eu não tenho referência de obras dele. Mas se vocês tiverem, vocês deixem no comentário, né? Mas eu acho que também vai ficar legal, né? O menino, depois com a caracterização, né? Meio ruivinho, sardentinho lá. E vai ficar show. Tem também uns outros atores, mas é irrelevante porque não foi revelado quem eles serão. Então, não adianta trazer a caracterização porque a gente não sabe quem vai ser, né? Então não adianta nada anunciar aqui. Mas é isso, galera. E qual que é o plot dessa vez que eles vão nos entregar aí? É o início de tudo, antes deles terem montado a empresa Mistérios S.A. O que está lá na sinopse oficial até agora, né? Eu não sei se realmente vai ser essa, mas é o que está lá, galera, na descrição da Netflix. Eles disseram que eles vão se conhecer, eles são jovens, num acampamento lá que eles estão fazendo, um negócio lá. Vai acontecer algo nesse acampamento sobrenatural, no qual os quatro vão se juntar, né? E o Salsicha ainda não conhece o Scooby-Doo. O Scooby-Doo será introduzido logo nesse primeiro filme. Então, nós vamos ter aquela história lá no passado, lembra? Lá em 1980, que tem um episódio que o Salsicha conta como ele conheceu o Scooby-Doo. Galera, se tiver, eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram no desenho e transpor agora para essa série, já é sucesso, tá? Não tem mais o que inventar, é isso aí. Então, nós vamos ter aí a fundação, né? Eles fundando essa Mistério S.A., provavelmente, né? Talvez no final da série eles vão ter essa ideia. Então eles vão se conhecer agora, né? A ideia é que vai surgir tudo, né? Esse laço de amizade deles e essa vontade, né? Que eles são aventureiros, são pessoas que querem descobrir, querem revelar os mistérios, né? Eles são desbravadores. E é isso. Vocês viram pela caracterização que a Netflix agora parece que mudou a política de empresa, né, galera? Realmente, eles tinham prometido que iam parar de ficar fazendo obras na qual as pessoas criticavam, que eles não estavam aguentando mais. O CEO da Netflix, o Ted Sarandos, disse que não aguenta mais. Era muita reclamação, era muito comentário que eles não conseguiam responder ao público. Então ele falou, ó, basta, vamos fazer a adaptação do jeito que o povo que está reclamando quer. Olha o cast, galera. Teve alguma invenção de moda? Teve alguma troca de etnia? Teve alguém chinês? Teve alguém negro? Teve alguém não sei o quê? Que eu falo pra vocês, às vezes quando vem com a troca da etnia, né? Mesmo assim a qualidade continua. Porém que a maioria das vezes é que quando tem a troca da etnia de um personagem ou a troca do gênero, vem atrelado a discurso político. E aí a obra fica ruim porque os roteiristas que estão fazendo isso aí já são ruins. Eles não gostam dessa obra, eles querem passar a mensagem política. Eles não querem passar a mensagem que o desenho tem originalmente. Então é isso, galera. A caracterização tá bonita. Quero só saber do roteiro. É só amarrar o roteiro bonitinho, igual eu falei pra vocês a história lá, né? É 4 jovens, seu cão. O Scooby-Doo provavelmente vai ser em CGI. Não foi revelado se ele vai falar, mas eu acho que por se tratar de um mundo fantasioso, ele tem que falar, porque se for só um cachorro, né? Poderia, ou eles podem trazer um cachorro bonitinho, de verdade, ensinado. E o cachorro mexer a boca lá, tudo fizer aquele trabalho que eles fazem aí. Não sei, galera. Mas é isso que temos de informação até agora.
É isso. Não tem muito que a Netflix inventar. Tá com a faca e o queijo tudo bonitinho, pronto na mão. É só executar, é só fazer o que fez aí na adaptação de One Piece. A Netflix está acertando, galera. Tá mudando a sua política e é isso aí. A gente quer qualidade. Entregou a qualidade? Dê a César o que é de César. Eu venho aqui e elogio. E falo bem mesmo, entendeu? E quando eu não gosto, a gente tem que ir lá tacar o pau. Eu sempre digo, o Sonic feio foi um marco da internet. Sempre vou repetir isso aqui. A gente não quer as coisas mal feitas. A gente quer aquilo que a gente vê lá originalmente no desenho, no filme, ou no videogame, ou no quadrinho. Certo? Mas é isso. O vídeo de hoje era esse aí, galera. Muito obrigado por vocês ficarem comigo aqui até o final, né? Se vocês gostaram do vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. É sempre muito importante. E é isso, galera. Um abraço e até mais.